tarde. O nosso estudo de hoje é Ansiedade, nossa inimiga íntima. E a autora é a Maísa Lopes, psicóloga do Rio de Janeiro. Este estudo está proposto em nosso calendário de atividades para 2020. Convido as irmãs a lerem comigo o texto que irá nos auxiliar na compreensão deste estudo e se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A Maísa inicia o estudo falando sobre a questão do tempo. Ela diz que vivemos numa sociedade muito competitiva e imediatista, onde o hoje era para ontem e o amanhã já tem que estar preparado. E, diante de tantos estímulos, nos tornarmos ansiosas é muito comum. Porém, quando perdemos o controle do nível de ansiedade, ela se torna prejudicial ou maléfica para a nossa saúde. Muitas vezes, criamos a solução antecipada de algo que não aconteceu e talvez não irá acontecer. É a ansiedade antecipada. Ela não é boa para andar lado a lado conosco, não traz benefícios para a nossa vida e nem promove nossa comunhão com Deus. Entendemos que falta depositarmos a nossa confiança no Senhor, pois é Ele que controla e dirige a nossa vida, o nosso futuro. A autora fala também que sentir ansiedade a princípio não é um problema. Ela pode ser considerada benéfica. Mas como benéfica, né? É que a ansiedade, neste caso, ela nos impulsiona a agir, nos encoraja. Por exemplo, digamos que a levantar da cama logo de manhã, preparar o café, a lidar com os afazeres da casa, ou se trabalha fora, ir para o trabalho, a cumprir com as obrigações no decorrer do dia, quando mesmo gostaríamos era de ficar dormindo, não é mesmo? Pensando dessa forma, ela é benéfica. No entanto, o excesso de ansiedade provoca prejuízos à nossa saúde a nível de nos desgastarmos emocionalmente e podendo até desencadear sintomas físicos e mentais. Por exemplo, quando temos preocupação excessiva, pensamentos descontrolados de caráter negativo, medo constante, levando aos transtornos da ansiedade. Então, evidenciamos 4 situações no texto que irá nos ajudar a entender como devemos lidar ou a controlar a ansiedade. A primeira é que a ansiedade não é exclusiva dos tempos modernos. Embora sejamos cada vez mais estimuladas a ter uma vida cheia de compromissos e metas, e isso ter consequências no nível de ansiedade já é discutido e estudado há tempo. A ansiedade não é deste século. A ansiedade não deixou de ser uma antecipação de fatos, ou seja, nós queremos resolver algo que não aconteceu e talvez não irá acontecer, mas já criamos uma expectativa imediatista do futuro. E sabemos que o futuro pertence somente a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, né? A Bíblia nos instrui em relação a isso. Em Provérbios capítulo 12, versículo 25, diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Entendemos aqui que precisamos de pessoas ao nosso lado que nos ajudem a entender e depositar a nossa confiança no Senhor, procurar o próprio Deus. O coração ansioso maltrata o homem. Quantas vezes deixamos de buscar a direção de Deus em oração, em súplicas, e procuramos opiniões de pessoas que muitas vezes não têm nenhuma comunhão com Deus. E ficamos ansiosas quando não depositamos a nossa confiança no Senhor. A segunda situação é que, geralmente, pessoas ansiosas são controladoras ou querem ter o controle da situação. Será que podemos nos considerar controladoras? Se não temos como controlar a nossa vida, como vamos controlar a vida dos outros? Não podemos decidir a vida de ninguém e nem as nossas escolhas têm que ser as escolhas dos outros. O que podemos, às vezes, é dar uma opinião, ainda assim, quando solicitada. Pedro nos dá
Conselho precioso, e é o que lemos anteriormente, lá no início do nosso estudo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz que lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro nos ensina que não devemos controlar a vida de ninguém, e nem mesmo a sua, porque é Deus que vai conduzir todas as circunstâncias e crer que Ele está no controle. Que possamos buscar a Deus em oração e tenhamos total confiança na sua providência. A terceira situação, ela fala que a ansiedade é contrária à confiança de Deus. A ansiedade traz dúvidas e despreza a vontade de Deus. De fato, alimentamos a ansiedade quando não entregamos nossos anseios em oração a Deus. Entendemos que existe aí uma quebra de confiança. Se já depositamos a nossa confiança em Deus, então por que duvidar? O tempo é dele e queremos a solução de imediato para os nossos anseios. É difícil. Todos nós passamos por algo que nos deprime, nos deixa inseguras, tristes. Mas é no Senhor que devemos buscar o entendimento e aguardar o seu agir. A ansiedade não pode fazer parte da nossa vida a ponto de nos destruir ou nos prejudicar. É preciso pedir ao Senhor que nos acalme e nos ajude a confiar, nos colocando aos pés do Senhor em oração e súplicas. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É importante sempre termos em mente essa instrução de Paulo. Precisamos conversar com Deus, ter intimidade com Ele em oração e não com ansiedade, porque tudo começa e termina com a oração. E esse relacionamento íntimo com o Pai, através do Espírito, que chamamos de comunhão, glorifica o nome dele. E para isso nós fomos criadas. É certo que nem sempre Deus vai atender os nossos pedidos, ou a nossa oração não será respondida da maneira que queremos. Mas precisamos estar aos pés do Senhor em oração, súplicas, gratidão e intercessão. Fazendo isso com toda a sinceridade do nosso coração, Ele vai decidir o que for melhor para nós. Se depositarmos a nossa total confiança no Senhor, Ele irá nos responder no seu tempo e segundo a sua vontade, porque Deus quer o melhor para nós, né? A última situação, para finalizar o estudo, a autora nos questiona: o que está nos trazendo ansiedade ou o que tem nos levado a este estado de ansiedade? Por que temos andado ansiosas? Quais os motivos ou quem está nos levando a esta ansiedade? Abro um parêntese nessa pergunta e digo: não é difícil responder diante a este novo normal que estamos vivendo, não é mesmo? Aí a autora cita alguns exemplos. Será por causa de um imprevisto, a preparação de uma festa, a resposta de um exame ou tratamento médico, ter que ficar em casa, não poder sair e quando for necessário ter que usar máscara? Este é o novo normal de nossas vidas, não é? E tudo o que nos é colocado uma imposição nos causa ansiedade. Estamos vivendo tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus. Tudo mudou. As nossas vidas, os costumes, as cidades, os países, o planeta mudou. Carecemos de imediato ter convicção de dias melhores, pois para Deus nada é impossível. Lucas 1, 17. E a autora nos questiona ainda: a ansiedade que estamos tendo será benéfica ou maléfica? Ou será que essa ansiedade tem sido material?
Se for com coisas materiais, em Mateus capítulo 6, de 25 a 31, estes versículos descrevem a respeito dessas necessidades materiais, deixando claro que Deus cuidará do nosso sustento. E para encerrar, Efésios capítulo 3, versículo 20 fala o seguinte, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Queridas irmãs, continuemos em oração a Deus, depositando sobre Ele toda a nossa ansiedade e principalmente entendendo a vontade do Senhor para as nossas vidas, neste tempo e no futuro, que somente a Ele pertence. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos livra de todo o mal. Amém.